Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado imprensa vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom você aqui comigo em mais um vídeo aqui do canal. Deixa o like, compartilha, espalha pra geral. Hoje uma segunda-feira que amanheceu muito triste para nós, torcedores do Gigante da Colina. Infelizmente, perdemos aí o nosso eterno pequeno príncipe, Giovanni, aos 62 anos de idade. Giovanni que já vinha lutando muito pela vida nos últimos anos. Infelizmente não tive a oportunidade de vê-lo jogar, só depois através de vídeo. Mas quem o viu disse que era um baita jogador, um dos maiores da história do Vasco da Gama, um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama, e que felizmente foi homenageado em vida naquele jogo que o Vasco fez lá em Cariacica, no Espírito Santo, ao qual o Pedrinho entra com ele em campo e dá uma placa para ele de todo o reconhecimento, né, e todo o carinho que o Gigante da Colina sempre teve e sempre terá pelo nosso eterno Giovanni. Vou colocar aqui, ó, compartilhar aqui a tela com o GE. O GE traz aí mais algumas informações. Ex-meia e símbolo do também, né? Símbolo do futebol capixaba, Pequeno Príncipe faleceu nesta segunda-feira. Ídolo do Vasco, ex-meia Giovanni Silva morreu nesta segunda-feira aos 62 anos. Com 1,68 m de altura e muito talento, o jogador ganhou o apelido de Pequeno Príncipe, marcou época com a camisa vascaína, principalmente na década de 80. A família confirmou o falecimento nas redes sociais do próprio ex-atleta. Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Giovanni Silva. Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente, ele não resistiu. Giovanni começou sua trajetória na Desportiva e se transferiu para o Vasco ainda na base. No início dos anos 80, fez parte do time que conquistou os estaduais de 82, 87, 88, 92 e 93. Foram 3 passagens pelo clube carioca com 49 gols em 408 jogos. Com uma carreira de golaços, passes milimétricos e dribles perfeitos, é considerado um dos melhores meias da história vascaína. Ficou marcado também pelo excelente aproveitamento nas cobranças de pênalti. O ex-meia vestiu a camisa da seleção, fez parte do time campeão da Copa América 89 e era capitão da equipe que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 88, ao lado de outros ídolos como Bebeto e Romário. Antes disso, atuou pelas categorias de base da seleção. Giovanni também marcou o futebol do Espírito Santo, onde nasceu e vivia até seu falecimento. Ele foi formado pela Desportiva Ferroviária e também defendeu outros times, como Serra, Rio Branco, Tupi e Vila Velense, no qual encerrou a carreira em 2002. Em experiências posteriores ao Vasco, atuou fora do Brasil, primeiro no Bolonha da Itália e depois do Karlsruhe da Alemanha e Tigres do México. Tá aqui, ó, a homenagem do Vasco de 1964 até o infinito, Giovanni. E aqui o Vasco da Gama, com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Giovanni Faria da Silva nesta segunda-feira aos 62 anos. O Pequeno Príncipe, como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco no início da década de 80, fez história no meio-campo Cruz Maltino, totalizando aí 408 jogos e 50. Aqui o Vasco já fala em 50 gols, né? Giovanni não só marcou uma geração inteira de vascaínos, como também era símbolo de genialidade no gramado e marcou o legado da camisa 8 do Vasco da Gama. Descansa em paz, eterno ídolo. E aí, né, como colocou aqui, Romário também escreveu, né? Galera, hoje o dia amanheceu muito triste, perdi um grande amigo, um cara que fez parte da minha história desde o começo lá no Vasco. Giovanni esteve presente em vários momentos marcantes da minha vida, que Papai do Céu deu força para a família e para os amigos. Vá em paz, meu amigo. Então aqui também a mensagem do Romário. Vamos ver aqui então o GE e depois vamos ver alguns lances aí do nosso eterno Pequeno Príncipe da Colina. Tem um vídeo aqui do GE. Peraí, deixa eu colocar aqui que não só tem esse lance aqui dos gols. Será que é só esse lance aqui só? Acho que esse aqui, né? Aí aqui, peraí. Voltar para o vídeo. Ui, vai sair tudo aqui. Aqui é a matéria do GE.
em relação ao Giovani. Uma notícia muito triste, morreu o ex-jogador Giovani, conhecido como Pequeno Príncipe e um grande ídolo Nosso do eterno. Vasco. Vasco e Giovani, uma história de amor correspondido. O Vasco me deu tudo que eu precisava em termos de futebol e em termos profissional, não só profissional, como as coisas materiais que se conseguem no futebol. Um talento capaz de se curvar à vaidade do Romário. Tá ainda mais esse entrosamento para dar alegria à torcida do Vasco. É o jogador do mundo. Amigo do baixinho, Giovani ficou conhecido como Pequeno Príncipe. Mas quando eu voltei do Mundial Júnior, inventaram o Pequeno Príncipe. Aí aquilo acabou pegando e hoje algumas pessoas lembram do Pequeno Príncipe. Eu sou pequeno mesmo, né? Mas príncipe eu não sei se eu sou, não. É sim, cara. Aos 17 anos, o Meia apareceu na Desportiva, do Espírito Santo. O Vasco levou a melhor na disputa com vários clubes brasileiros. Era um jogador de alta qualidade e muito inteligente para jogar. Em 1982, conquistou o primeiro campeonato carioca. No ano seguinte, foi artilheiro e melhor jogador do primeiro título mundial sub-20 da modalidade, com direito a gol na final em cima da Argentina, no Estádio Azteca, no México. Pela seleção, foi capitão do time que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e campeão da Copa América, em 1989, ano em que se transferiu para o Bolonha, da Itália. Se eu não fosse para a Itália como eu fui antes da Copa, como jogador do Vasco, na fase boa, considerado um dos grandes jogadores do Brasil naquela época, de 89, né? Poderia ter ido à Copa. Giovani ainda teve passagens rápidas pelo futebol alemão e mexicano antes de retornar para o seu time de coração. Ele passou por outros clubes brasileiros até se aposentar em 2002, quando decidiu entrar para a política. Longe dos gramados, enfrentou o mais duro adversário. Em 2005, foi diagnosticado com câncer na coluna vertebral e polineuropatia, duas doenças que afetaram seus movimentos, recuperados alguns anos depois. Se alguém nunca viu milagre, está olhando para o milagre, né? Mesmo curado, Giovani passou o restante da vida brigando contra outros problemas de saúde. Hoje, Giovani nos deixou. Na memória do torcedor vascaíno ficam os 408 jogos, com 49 gols, 5 títulos cariocas e a certeza de se sentir representado em campo. Tem um pouquinho da grande história do Pequeno Príncipe, o Giovani Silva. A família informou que na madrugada de hoje ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Só que apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu, então nos deixa o Giovani, ele que foi tão importante aí na história do Vasco aos 62 anos, Pequeno Príncipe também por causa de ser 1,68 m de altura, mas um grandíssimo talento. Fica Jogou muita bola. Abraço à família e também a todos os fãs desse jogador que marcou a história do Vasco e inclusive teve uma participação importante também na seleção brasileira, nos Jogos Olímpicos de 88, conquistou a prata junto com o Brasil, vestiu a amarelinha. Então, nosso grande abraço a todos os fãs, amigos e familiares do Giovani. Então tá aí, ó. Acho que já vai colocar para a próxima, que é os gols, né? Os gols aqui do Giovani. O Artilheiros do Domingo, a matéria do Esporte Espetacular. Hoje, às 4 horas da tarde, tem Grêmio e Vasco com transmissão da Globo. E um capixaba, meu conterrâneo, gente boa, fez muito sucesso no Vamos ver então essa matéria aí, ó. Nosso Giovani. Giovani, o Pequeno Príncipe, personagem hoje do Artilheiros do Domingo. Vai, Red Rei. O Pequeno Príncipe do Vasco, súdito do grande rei de Roma. O Falcão até ia no bumbum dele, a bola batia no bumbum dele, parava na frente para ele fazer o gol. Que domínio é esse, cara? Giovani brilhou pelo Vasco e também encantou na Itália, jogando pelo Bolonha. Contemporâneo de Falcão, Zico, Sócrates e uma constelação de craques do nosso futebol. E ele também marcou seu nome entre os Artilheiros do Domingo. Ele é um dos artilheiros do campeonato. Giovani, o craque artilheiro que encantou o Fernando Vanucci. O que fez hoje contra a Tchecoslováquia foi demais.
Giovani, o baixinho Giovani do Vasco e da seleção de júniores, um gol mais do que digno do artilheiro do Fantástico de hoje. Outro gol mais do que digno que o Vanucci mostrou para ser escolhido mais bonito do Fantástico, Giovani fez contra o Flamengo, no goleiro argentino Fidjol. No Maracanã, a vitória do Vasco sobre o Flamengo saiu nesse golaço de Giovani, já no finalzinho do jogo. Final, Vasco 1, Flamengo 0, não houve mais tempo para o Flamengo. Giovani pode até ser chamado, pelo gol que fez, de o artilheiro do Fantástico. Do lado de lá, vexado o Flamengo, não estou dizendo que você errou o chute. Eu acho que valeu pelo gol, né? Se eu errei ou não. Sí, ele pegou mal a bola e tuvo a sorte de ponerla por arriba, junto ao palo e definir o jogo. Eu dei tanta sorte que agora que o Edivaldo tocou para mim, a bola, eu dominei a bola, ela deu uma quicada e subiu. Aí eu só joguei por cima. Olha aqui, com toda a humildade, tá? Com toda a simplicidade, você vai rir que eu vou falar. Eu só faço gol bonito e um dos melhores goleiros do mundo. Eu fiz contra a Bélgica, lá em Antuérpia, eu fiz 2 gols no Predomo, era o melhor goleiro do mundo na época. Giovani deixou seu nome escrito com G de gratidão ao técnico Antônio Lopes nos tempos de Vasco. Lopes não deixava eu treinar com a perna direita, eu só podia tocar de perna esquerda. Você imagina, cara, eu sou direito, não podia. Isso foi bom demais, que eu aprendi a bater com a perna esquerda. Vestiário, templo sagrado de união dos jogadores. O que acontece aqui, fica aqui. Ficava, no caso do Pequeno Príncipe de São Januário. Hoje é comum na resenha dos jogadores, um brincar com o outro assim. Jogou aonde? Jogou com quem? Chegou agora e quer sentar na janela. Não joga nada e quer massagem. Na época do Giovani, ele falava em laranjas. Chupar laranja com Roberto Dinamite no vestiário era uma coisa maravilhosa. Todo mundo fala assim, você jogou com quem? Eu chupei laranja até com o Pelé. Ele não vai nem lembrar, mas eu lembro. Giovani e Pelé se encontraram e chuparam laranja num amistoso entre craques da seleção e um combinado de jogadores do Sul, lá em 83. E você não vai lembrar, Giovani, mas a gente lembra que você chupou laranja com os repórteres dando entrevista. O Vasco, a renovação de contrato. Como é que tá? Laranja que mudava de sabor dependendo do que fazia e assistia nos Artilheiros do Domingo. Quando fazia o gol e ganhava o jogo era excelente. Quando cada um fazia o gol que perdia era horrível. Era fantástico para Giovani ver e rever nos Artilheiros do Domingo as tabelinhas com Roberto Dinamite e Romário no Vasco. Ele terminou com ele, Giovani, foi ele quem matou de vez o Bangu. Eu não sou feliz ou não, Rei? Sou feliz, olha quem eu joguei, olha quem eu vi dentro do vestiário. Felicidade de quem teve de enfrentar adversários muito mais fortes fora dos campos. Nos últimos anos, Giovani se recuperou de uma polineuropatia, doença que afeta a coordenação motora, causado por um câncer na medula óssea. Problemas, felizmente, superados. E nada que tire o bom humor e a disposição do Giovani, que atualmente é dirigente da Federação Capixaba de Futebol. Ele aprendeu no dia a dia a driblar as adversidades, como fazia o Pequeno Príncipe do Vasco. Fez de falta, um golaço. Belo gol de perna direita, encobrindo o goleiro Fidjol. Essa aí, um grande Tafarel pegaria, hein? Tudo em nome da alegria, olha aí. Espetacular. Giovani, descanse em paz. E o Imprensa Vascaína aqui deseja à família do Giovani os mais profundos sentimentos e que Deus receba aí o nosso Giovani de braços abertos. Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.